primeira parte que fala de como a prática, a luta dos povos é o ponto de partida epistemológico para conhecer a realidade e para fazer teoria. Walter Benjamin dizia o sujeito do conhecimento é a classe oprimida quando luta. Luta é um ponto fundamental nessa frase, nesse quote de Benjamin. Logo tem alguns, por um caso, eu acho que o problema da decolonialidade é que o pensamento decolonial é uma moda, como fala Silvia Rivera, da Bolívia, mas não tem sujeitos. Qual é o sujeito da decolonialidade? Os acadêmicos. Então, a anticolonialidade tem sujeitos muito claros, que são os povos oprimidos. Logo tem um artigo que fiz sobre Öcalan, Abdullah Öcalan, o dirigente Perecio, encarcelado do movimento curdo. E logo tem algumas reflexões sobre a transição para um mundo novo e o que estão fazendo alguns movimentos, como os NASA, os zapatistas e outros, que estão criando um mundo novo. Isso é o livro. Agora eu gostaria de falar um pouco de autonomias, porque acho que a autonomia é muito importante. Acho que a maioria, aqui temos uma opinião favorável à luta autonômica, mas na história eu gostaria de colocar que até 30 anos para trás, havia duas grandes tendências no movimento revolucionário, o movimento das esquerdas do mundo. A toma do poder pela via insurrecional ou armada e a toma do poder pela via legal ou eleitoral. Mas, até os anos 90, a ideia de autonomia não existia mais que em livros teóricos, como Castoriadis e outros, que eram interessantes, mas nos últimos 30 anos, a autonomia é uma corrente se diz em português, importante, acho que é minoritária, mas não é mais marginal. Não? Ha havido uma mudança onde o capital mudou, o sistema mudou, o Estado mudou fortemente, e agora chegar ao Estado não tem muito interesse, porque mudar o mundo desde esse Estado real é impossível. Não? Você pode dizer Lula é muito fraco, muito débil, é muito reformista, mas aunque estivesse outro no topo do Estado, mudar é muito complexo, porque tem muitos impedimentos do capital, do próprio Estado, das forças armadas e policiais, não? Da milícia, do tráfico, que impedem. Rio de Janeiro é um palco interessantíssimo para olhar para a mudança do Estado. Não é? Um Estado miliciano, é um Estado PM, é um Estado do tráfico, da corrupção generalizada. Como você muda esse Estado? Então, a corrente autonomista tem agora importância na maioria dos países da América Latina. E isso é, para mim, um cambio, uma mudança muito interessante. O que estão fazendo os povos? Estão retomando o território ou defendendo o território ancestral ou histórico. A maioria retomam. As retomadas são hoje um ponto importantíssimo do movimento indígena e de outros movimentos. A territorialização dos sujeitos coletivos, nesses espaços, nesses territórios, vão criando um novo. Não? A ideia do sem terra foi inicialmente isso.
Criar o novo é defender, porque você não ganha nada se só cria o novo, nova saúde, nova educação, formas de alimentação diferentes, não com monoculturas, mas com cultivos orgânicos, e assim, uma outra vida, é uma outra organização social, não hierárquica, mais horizontal, mais comunitária. Então, isso está presente em toda a América Latina. Muito mais do que acreditamos. Eu vou colocar alguns mapas na tela. Um companheiro, amigo, o Fábio Altman, é um antropólogo brasileiro, que tem um estudo sobre autonomia. Isso é um mapa da Amazônia Legal. E são os processos de demarcação autônoma dos territórios indígenas, esses que o Estado não está fazendo. Então, ele colocou em azul os territórios indígenas e em vermelho os processos de demarcação autônoma. Por que isso é importante? Porque cada processo de demarcação autônoma tem uma organização comunitária, coletiva, no território, e também tem grupos de autodefesa. Não é só demarcar, é assembleia, decisão comunitária, criar a demarcação e defender o espaço. Se vocês têm dúvidas, me perguntam sem problema. Ele tem mapeado 26 processos de demarcação autônoma, 26 territórios na Amazônia Legal. Provavelmente existam muitos mais, eu não sei. O Bruno provavelmente conhece mais que eu, porque ele é de Pará. Mas são mais de 60 povos, porque alguns territórios têm diversos povos, alianças. Então, isso é importante. Esse processo começou no ano 2014, tem apenas 10 anos. É muito novo. Ele fala de 26 protocolos de demarcação autônoma, 64 povos em 48 territórios diferentes. Eu vou insistir, isso é minoritário. Se você olha para toda a Amazônia Legal, 4 milhões de hectares, mas não é marginal. É uma referência para todos os povos que não têm demarcação autônoma, demarcação dos territórios indígenas. Agora vou passar à Amazônia peruana. Aqui temos outro antropólogo, Leandro Bonesini, que é esse senhor que está ali, que é outro companheiro, que estive 6 meses, No território, 10 meses. 10 meses, no território Wampis. Ele pode falar logo, ajudar nessa... Eu tenho alguns amigos antropólogos, como Lucas Kiso, Leandro, o Fábio Alvin, Alana Moraes e outros, que fazem trabalhos muito interessantes, comprometidos com os povos. Então, o primeiro, isso é Governo Territorial Autônomo da Nação Wampis. Os Wampis foram um dos povos que lutaram muito forte no ano 2009, quando foi a massacre de Bagua, no norte do Peru, e foram mortos muitas pessoas, não somente indígenas, também polícias, porque foi uma briga muito forte. São povos guerreiros, fortemente guerreiros. Então, depois disso, eles decidiram não negociar mais com o governo, seu território, e criar um governo territorial autônomo. No ano 2015 foi o primeiro governo,
65 comunidades e mais de 1 milhão de hectares. Mas depois, os outros povos que moram perto, são vizinhos, começaram o mesmo processo. E agora temos, eu não sabia, conheci este ano, 9 governos territoriais autônomos no norte do Peru, de 9 diferentes povos. Entre todos esses povos, vocês têm 10 milhões de hectares. Mais ou menos a metade da superfície de um país como o Equador. É importante dizer que muitos desses governos têm uma constituição, têm ministérios, ou seja, não são o outro, tem similitude com o Estado, mas funcionam como comunidades e provavelmente no futuro eles vão mudar essa estrutura interna de ministérios e assim. Tem muitos problemas porque o tráfico de madeira, o Estado tem presença nesses territórios, mas estão começando a dar os primeiros passos de uma larguíssima caminhada que não sabemos onde vai ir, mas começar. Gabriel, essa é a superfície onde estão esses povos, é o norte do Peru, fronteira com o Equador. Esses são os diferentes povos, esses são os Wampis. Então, são Achuar, Auacum, Chápara, Candossi, Ucama, Quichua, Quechua, Xauí, Chihuilo e Wampis. E agora eles, disseram para mim que nos próximos anos serão 15 governos autônomos, porque isso vai crescendo. Como falou o subcomandante Moisés Zapatista, nós não crescemos para cima, crescemos para os lados. Não? Isso é interessante, uma expansão da autonomia indígena. Esse é o primeiro, é o território da nação Wampis. Leandro, você quer agregar alguma coisa ou depois, como você prefere? Porque eu não conheço diretamente, conheço através de Leandro e de outros companheiros peruanos que estudam ou trabalham com eles. Brevemente, assim, acho que é interessante considerar que a fundação do governo dos presidentes em 2015, mas o processo começa em 95, quando a organização regional que agregava esses vários povos começa a discutir alternativas ao indigenismo do Estado, né? Porque a titulação de terras já não era suficiente, inclusive uma questão que é diferente do Brasil, e é importante considerar a diferença em relação aos adversários, porque o Brasil, o Estado brasileiro, tem uma legislação diferente do Peru, e no Peru o Estado não reconhece o território na sua integridade. Ele reconhece apenas a comunidade como sujeito de direito. Então você tem um arquipélago de comunidades, arbitrariamente delimitadas. Aqui termina a comunidade, quando tem um córrego, qualquer coisa, uma base militar. Então, na verdade, a luta desde os anos 90, que era o contexto do fujimorismo, era garantir a integridade territorial. Né? Que, diferente do indigenismo no Brasil, quando se funda a FUNAI, existe a figura da terra indígena. No Peru, não, existe a figura da comunidade. Então, os Wampis são 85 comunidades, cada comunidade tem um título. E cada comunidade tem um presidente, que é uma figura exógena. Então, a luta, e aí para encerrar minha breve participação agora, é uma coalizão entre esses povos para definir em consenso, ou nesse período longo de 20 anos, quais seriam os seus limites. Há conflitos entre esses povos, né? Disputas entre famílias, comunidades, por espaço, por expansão de zonas, mas esse novo internacionalismo, digamos assim, essas novas formas de relações entre nações, se deu numa coalizão que vem, né, sendo gestada há muito tempo. Né? E esses povos têm relações, né, em trânsito, casamentos,
relações políticas há milênios, né? Os Guanpis existiam, estão nessa região entre 5 e 7 mil anos. Né? Então, e aí, só para uma outra observação, a fronteira do Equador que aparece em branco ali, é um outro problema da nossa forma de olhar, ela não está assim. Né? Existe um povo nessa fronteira que o Equador chama de Shuar, mas que são da mesma família originalmente que os Guanpis. E eles foram separados pela independência e pela república. Né? Então, na guerra entre os países, foram 5 guerras, até 95 a última, nesse mesmo contexto em que eles decidem formar governos autônomos, né? Processo longo. Os Shuar também estão organizando seu próprio governo, liderado por uma mulher, a Josefina Punk, no mesmo contexto de expansão da mineração chinesa, do tráfico de madeira, garimpo, enfim, né? Um contexto que você pode continuar desenhando. Obrigado. Sim, o Shuar, do lado do Equador, também está em um processo de autonomia, de autogoverno. Não? Então, eu acho que poderia ser muito mais, provavelmente é o Bruno, que pesquisa lá, ou outros podem somar coisas, não? Porque esse é um processo em andamento. Uma coisa, autonomia não é uma instituição, não é um ponto de chegada, o paraíso autônomo. Autonomia é um processo permanente que começa todos os dias de novo, não de zero. Mas você nunca chegou à autonomia. Autonomia é uma forma de caminhar e de construir. Então, como temos a ideia estatista de instituições, não? Assim, quando falamos de autonomia, devemos apagar essa ideia e trabalhar com a ideia do processo. E o processo é contraditório, a autonomia pode crescer, mas pode ir para trás também. Ou pode dispersar-se. Ou seja, não é um processo linear de crescimento. Todos esses povos têm um problema: a acumulação por expoliação. Se hoje não existisse a acumulação por expoliação, não sei se esses povos estariam agora nos processos de autonomia ou estariam em outra realidade. Mas agora, esse processo é interessante. Nas últimas falas com compas peruanos, eles também falam de que em outras partes do Peru, o povo quechua e aimara do sul do Peru, que se revoltou contra o governo de Dina Boluarte, está discutindo se é melhor lutar como a forma antiga contra o governo ou criar seus próprios governos. Não tem essa decisão até agora, mas é uma discussão. Porque todos esses povos que eu mencionei são muito minoritários, 200, 300 mil pessoas. Mas o importante é que é uma referência para todos. Os que lutam. Em Madre de Deus, que é também parte da floresta amazônica, também existe essa discussão. Ou seja, não só os povos amazônicos estão discutindo a questão de autonomia, de autogoverno. Então, quando você tem um autogoverno, você vai decidir que força tem para impedir os hidrocarbonetos, a mineração ou outras formas de expoliação. Falei primeiro da Amazônia porque acho que temos a Amazônia peruana e a Amazônia brasileira. Poderíamos falar de outras Amazonias, na Colômbia, na Bolívia. Em cada país é diferente a legislação. Então, na Amazônia colombiana, tem grupos indígenas que têm a grande referência, que são os Nassas do Cauca, que têm uma autonomia muito desenvolvida, com problemas, muitos, uma violência incrível, mas tem uma autonomia histórica, mas agora começou no ano 91 com a nova Constituição, que reconhece os territórios, os cabildos, os resguardos dos povos originários. Mas, bem que aqui tem
como islas, não é um território homogêneo. Isso pode ser um problema, mas também pode ser uma janela para a expansão das experiências de autonomia. Não? Tudo tem várias leituras. Gabriel. Esse é o mapa do Silão do Brasil, não tem nenhuma importância, tem muita importância, mas não vou falar disso. Mas você tem milhas de quilômetros no Brasil. Esses são territórios da reforma agrária, tampouco vou falar disso, é muito conhecidos para vocês. Esse é o departamento do Cauca, na Colômbia, a sul da Colômbia, onde tem mais de 100 cabildos, que são formas do governo dos povos, de 9 povos originários, que são maioritariamente Nassas e Misa. Também tem Coconú, Coste, até 9 povos. Eles têm uma forma organizativa muito institucionalizada, mas estão mudando, por causa os cabildos, que são as autoridades, até 2 ou 3 anos atrás, se elegiam como os deputados, não? Por uma urna é o voto individual. Mas agora começaram a fazer outra coisa, outra prática, baseada na espiritualidade, que é a discussão em assembleias comunitárias de quais são as pessoas mais adequadas para ocupar cargos. Então, já não votam, mas começam, não todos, os mais de 100 cabildos, a eleger de outra forma em assembleias. Em alguns territórios, e isso é muito interessante, você tem, nessa parte, povos indígenas e povos negros. Então, a primeira forma de organização das comunidades, não para trás, não coloquei. Não importa. Aí está bem. O povo Nassa tem uma organização muito fina, muito desenvolvida e profunda, que é a Guardia Indígena. Se você olha, coloca no Google Guardia Indígena Nassa, você vai ter uma enorme quantidade de fotos, de trabalhos, de estudos sobre a Guardia Indígena. Eles mobilizam, eles são 180 mil, mas mobilizam 7.000 guardas comunitários. Em momentos que eles precisam, como foi na pandemia. Mas agora, essa guarda é histórica, mas começou a nova rodada no ano 1990. Por aí. 2000, no ano 2000 começou. Porque a guerra assassinava muitas pessoas das comunidades. Mas agora temos guardas cimarrões do povo negro. Sabem o que são cimarrões? Cimarrones? Não. As pessoas que fugiam da escravitude. Como se chamam? Bom, guardas quilombolas. Eles se chamam guardas cimarrones, que era o nome dos fugidos da escravidão. Isso é interessante, porque a prática da guarda de autodefesa também se vai expandindo. Até agora isso é muito rápido. Isso é México, o estado de Guerrero. Aqui Acapulco, vocês conhecem o nome Acapulco, uma praia conhecida. Esse estado de Guerrero não é muito grande, tem 3 milhões de habitantes. E no ano 95 foi fundada, esse é um trabalho de outro amigo, um italiano, que agora não recordo o nome, que são a polícia comunitária. Conselho Regional de Autoridades Comunitárias, Polícia Comunitária. É uma polícia na forma muito tradicional, mas é controlada pelas comunidades. No ano 95 foram 6 comunidades que criaram a guarda, com casas
de reeducação de direitos humanos para os bandidos. Não há prisões, não existem prisões no mundo indígena, para que os bandidos foram reeducados na casa dos direitos humanos. Mas a crise chegou a que outras comunidades tivessem, se referenciaram nas comunidades iniciais e tivessem também guarda indígena. A crise cresceu, são mais comunidades, e no ano 2013 tem uma enorme crise, então houve a maioria dos municípios tivessem polícia comunitária. Você vê outra vez como os processos se expandem de forma horizontal. Vou rapidinho, porque não quero falar muito mais. Agora, isso é o território zapatista. Isso mudou muito, porque já não tem caracoles. Conhecem o zapatismo, é muito conhecido. Esse é o território velho, esse é o território novo, do ano 2019, pouco antes da pandemia. Cada território tinha municípios e caracoles, e também começou essa expansão para os lados. Isso é interessante porque a superfície controlada, onde tem presença zapatista, é maior que o país El Salvador. É uma superfície importante. Agora tem muitos problemas, porque a guerra em Chiapas é incrivelmente forte, vocês conhecem, tem conhecimento pela imprensa. Esse é o mesmo, mas com outras coisas. Agora vamos a finalizar. Essas são os cores dos 34 povos indígenas de México. A maioria desses povos estão no sul. Esse é o povo náhua, Chiapas, Oaxaca, Guerreiro. A cidade de México tem 34 povos e alguns no norte. A ideia é que cada povo tem um conselho indígena de governo que não está funcionando muito bem, porque a guerra é muito forte, mas é a estrutura que eles propõem para isso. E, finalmente, esse é um estudo da Ibero Puebla, que são os empreendimentos autossustentáveis em café, pesca, artesanias, mel, ahorro, como se diz? Economia comunitária e assim. A maioria está aqui, mas você vê que ali onde estão os povos originários e ali onde há organização tem uma enorme quantidade de projetos autossustentáveis que são autônomos, mais de 2.500 em todo o México. A guerra em México, a guerra contra o tráfico, é para apagar boa parte disso. A guerra do cima para baixo é uma forma de reação ao crescimento dos povos. Então, eu queria finalizar aqui e gostaria de escutar a vocês e debater um pouco. Muito obrigado.